Um dos maiores, se não for o maior intelectual brasileiro em atividade, aceitou um ministério no governo Lula. Essa pode ser a melhor notícia que você vai receber hoje, então saboreie, comemore. Vamos lá. Primeiro, de qual intelectual estamos falando? Tá na tela aí com vocês? Olha lá, ó. Silvio Almeida, jurista e filósofo, vai ser ministro dos Direitos Humanos no governo Lula, o que é uma grande sorte para o Brasil, tá? Daqui a pouquinho a gente dá uma olhada no currículo do professor Silvio, mas é um cara que poderia estar fazendo qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. Há muita demanda para um pensador como ele, para um autor como ele, né? É palestra para cá, é aula para cá, é universidade gringa de um lado, daqui a pouco é Estados Unidos, daqui a pouco é Europa. Todo mundo quer saber do cara, né? E realmente ouvir o cara falar é um privilégio. Privilégio que eu já vou compartilhar aqui com vocês, né? E a gente tem sorte do Silvio ser ministro de Estado. É aquele caso da superqualificação. Vocês já receberam essa negativa? Às vezes você vai procurar um emprego, daí você quer muito emprego, alguém chega para você e fala assim, você é muito super qualificado para a vaga. Tua qualificação não combina, você tem que procurar um cargo melhor, só que o cargo melhor não existe, é a superqualificação. E aí a gente tem um caso aí de um cara que é super qualificado para o ministério. Ainda bem que ele pegou o trampo. Cadê lá o CV? Pós-doutor pela USP, Faculdade de Direito da USP, professor na Fundação Getúlio Vargas e na Mackenzie, preside o Instituto Luiz Gama e o Centro de Estudos Brasileiros do IREE, Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa. Ele é autor do livro Racismo Estrutural, obra publicada em 2019 e um dos trabalhos mais influentes sobre o tema. Ou seja, Silvio Almeida é a grande razão pela qual você ouve esse termo a todo tempo, racismo estrutural. Às vezes fora de contexto, enfim, mas ele é a razão pela qual esse conceito esteja tão difundido, né? O futuro ministro também fez parte da equipe de transição do Lula. Depois do anúncio, o Silvio Almeida usou as redes sociais para dizer que assume o cargo com imensa honra e responsabilidade. Imensa honra e responsabilidade. É o que o UOL está mencionando aí, ao se referir, né, ao tweet, ao post que o Silvio Almeida fez para dizer que, de fato, ele seria ministro dos Direitos Humanos do governo Lula. Então, a confirmação veio nesse dia 22. Como é que ele pensa? Quem é esse cara? Vamos ouvir uma fala dele breve aqui com o Juca Kfouri. Esse encontro aí é foda, hein? Juca Kfouri e Silvio Almeida. Puta que pariu. É possível estabelecer uma relação entre os senhores de engenho, os grandes empresários, os latifundiários, os financistas? Totalmente. Essa relação, inclusive, os historiadores já estabelecem, né, Juca? Nós sabemos o que aconteceu, porque, veja, vamos pensar o seguinte, o que foi a abolição? A abolição ela foi um processo de altíssima complexidade. Por isso que eu tenho uma séria discordância com quem, inclusive com alguns irmãos e irmãs. Parou. Desculpa, professor. Leia o Felipe lá, ó. Imaginou? Silvio Almeida no STF? Pô, esse aqui eu vou para Brasília tomar um banho no espelho d'água. Porra! Imaginou? Sonho de consumo. Do movimento negro que muitas vezes querem dizer que a abolição ela foi um processo menos importante, puramente burocrático. Não foi, não. Para a gente chegar naquele patamar, chegar no 13 de maio, chegar na Lei Áurea, né, a Lei Áurea em si, talvez tenha menos importância do que esse o processo político que resultou nesse reconhecimento, nessa formalização da liberdade da população negra, do povo negro brasileiro. Mas esse processo político não foi um processo político simples, foi complexo, que envolveu uma série de arranjos, transformações no campo da economia, lutas políticas se desenvolveram pela população negra, principalmente, né, e que forçaram o sistema a reconhecer os negros enquanto livres. Sabe que eu tenho um amigo que é historiador, o Júlio Veloso, ele fala o seguinte, né? Ele fala que se a gente fosse fazer um relógio, né, da abolição,
Na verdade, os abolicionistas, os mais conhecidos, os brancos, eles só entraram aos 45 do segundo tempo, porque essa luta já estava sendo feita muito antes. E tem também a questão da geopolítica, eu gosto de insistir nisso, Juca. Se a gente não olhar para fora do Brasil, a gente não vai entender como é que o Brasil ele se forma. Então, veja, houve todo um arranjo econômico. A gente tem um período no Brasil que assim foi logo depois da independência, tá? Que começa uma disputa, justamente uma disputa econômica, uma disputa política, para entender qual vai ser o status da escravidão. O que significa modernizar o país, ser um país moderno. Então, muitos defendiam a abolição e outros foram favoráveis à manutenção da escravidão no Brasil. Estas pessoas, que são justamente os valparaibanos, né, e que começaram a dominar o Brasil a partir de 1830, 1831, são chamados de regressistas. Esses senhores, eles depois se tornaram os homens mais ricos do Brasil, principalmente por conta do café, né, da economia cafeeira, e esses sujeitos nós podemos ver que eles depois deixaram os seus herdeiros. Os seus herdeiros que depois na República, né, se tornaram grandes empresários, financistas, né? Ou seja, o dinheiro veio de algum lugar, porque o dinheiro veio da escravidão, tá? É importante que se diga isso. Sensacional, sensacional. Conteúdo da TVT, foda, né? Os regressistas e seus herdeiros continuam por aí. Deve ter dado para perceber assim qual é a perspectiva histórica que o professor Silvio reserva ao Brasil em seu olhar, né? Agora, para além de um grande intelectual, esse é um homem que sabe se fazer compreender. É um grande comunicador. É um divulgador científico, como todo divulgador científico deveria ser. Porque tem muito divulgador científico que é só científico. Não consegue atuar como divulgador. Parece que quer mostrar para os seus pares que sabe. Quando, na verdade, o objetivo da divulgação científica seria ensinar aqui a base da sociedade, tornar acessíveis esses conhecimentos. E o professor Silvio, ele consegue fazer isso, de um jeito que eu não posso mencionar o Silvio e não mencionar o conteúdo dele aqui no YouTube, por exemplo. Vocês estão vendo aí alguns vídeos? Ele tem um canal fantástico nessa distinta plataforma de vídeos em que ele ensina pra gente através da cultura pop, por exemplo. Então o cara consegue misturar Bruce Lee, racismo e história do Brasil no mesmo vídeo. Esse tipo de interseção, esse tipo de combinação, isso é muito válido. Como estratégia, isso é sensacional, porque se você pega o fã do Bruce Lee, e bota o fã do Bruce Lee para aprender a história do Brasil. Se você chamasse, fã do Bruce Lee, vamos discutir história do Brasil, ele vai falar, eu só quero falar do Bruce Lee, entendeu? Então você apresenta para um público que normalmente não teria acesso àquela informação, à informação e à reflexão. Isso é uma coisa maravilhosa, o Meteoro sempre teve essa pretensão nessa distinta plataforma de vídeos, mas quando vejo o professor Silvio fazendo isso, eu olho para mim e falo, porra, que falta faz uma formação dessa, né? Puta que pariu, o cara sabe o que está fazendo. Aí, mais conteúdo, mais sobre o professor Silvio. Isso aqui me emocionou profundamente. Bicho, isso é uma palestra alto nível, não é tão fácil assim de compreender e de acompanhar, tem que estar atento, tem que ter algumas referências. E tem o quê? Vocês estão vendo lá, mais de 500 mil views? Não estou errado, né? Que não está aparecendo aqui na tela para mim. Essa palestra é foda. É foda. Isso aqui, em alguns momentos, me fez rir, em outros momentos, me fez chorar. 1h48 de um aprendizado que é para mudar a tua vida, assim. Sério, não é publi não, tá? Eu sei, eu tô falando de maneira muito efusiva, não é publi. É só empolgação com o conteúdo que tem ali. Eu falei que fez rir, fez chorar? Fez rir porque nessa palestra ele fala assim, o Silvio, ó que doideira. Eu conheço uns brasileiros aí de classe média que quando eles vão para Miami, eles entram em depressão, porque no Brasil eles ficam dizendo que são brancos e tal, e ficam plenos em sua branquitude, aí chega em Miami alguém que chama de cucaracha, alguém chama de latino, e o cara sai de lá puto, porque ele descobriu que ele é um latino, que ele é um latino fudido, aos olhos do gringo, aos olhos do americano, né? Então essa parte me fez rir, porque eu conheço exemplos assim, conheço histórias assim, né? E uma parte assim me emocionou quando ele fala, eu tô aqui em mais um episódio
de uma luta que não é só minha, né? E ele diz que não vai ver o desfecho dessa luta contra a desigualdade, dessa luta contra o racismo, dessa luta contra uma série de outras injustiças que emergem, né, do racismo e da desigualdade, para começar, né? E ele consegue dizer para aquele público assim, ó, a gente não vai ver o desfecho dessa luta, mas não é por isso que a gente não vai lutar. Então, pô, é muito foda, é muito emocionante, né? Você vê o cara, sabe, se colocar como parte de algo maior, ao mesmo tempo aceitando o seu papel com humildade e enaltecendo o valor da luta que transcende gerações. É foda. Essa palestra é foda, tá? Que mais do Silvio? A gente fez um vídeo sobre ele aqui no Meteoro. O professor Silvio reconheceu a existência desse vídeo aqui, tá? É um aperitivo, é um rascunho, é um resumo, beleza? Do que é o livro dele, né? Racismo Estrutural. Então são 13 minutos, que é uma introdução para você se encorajar a ler o livro, que é esse aqui. E de novo, tá? Nós estamos falando de um exímio comunicador. Esse livro aí, bicho, você consegue ler esse livro, hein? Você vai aprender muito com esse negócio e você vai mudar algumas maneiras de ver o mundo se você dedicar algumas horas aí dos seus estudos ao professor Silvio Almeida. Constatação mais fundamental e mais triste, né? Quando você fala racismo estrutural. Durante muito tempo, a gente percebeu o racismo como uma falha de caráter, o que faz parecer que o racista é uma exceção, né? Então o cara contou ali uma piada racista, o jornalista conta uma piada racista quando ele ouve uma buzina no trânsito. Sabem do que eu estou falando? Pô, essa é uma exceção. O racismo dele é uma falha de caráter, né? Mas o que está por trás é toda uma estrutura que colocou o racista naquele lugar de poder, não apesar, mas em função do seu racismo, que está de acordo com as mais fundamentais estruturas da sociedade. Então o racismo deixa de ser uma coisa esporádica, uma maluquice de um ou outro, para ser um elemento, para ser uma liga, para ser uma argamassa, entendeu? Lá na base da sociedade. Aí tem o racismo institucional, que é uma reprodução ou uma repercussão desse racismo de estrutura aí que está na base. Então, é fenomenal a leitura do professor Silvio. Eu anuncio a chegada dele ao governo brasileiro com muita alegria, com muita admiração, né? E vamos esperar para ver no que vai dar. A alta intelectualidade brasileira se aproximando do Estado. Aí sim. Ao longo de janeiro, a programação do Meteoro Brasil fica nas mãos de Sofia Labanca, Anderson Moraes e Tássio Denker. Os três apresentando e comentando os principais fatos de cada dia, num mês que é importantíssimo, num momento histórico que é ímpar para o Brasil, num mês em que tudo pode acontecer, inclusive nada, e nada é a pior das hipóteses, porque quando tudo tá uma merda, se nada acontece, tudo continua na merda. Você quer que alguma coisa aconteça. Enfim, Sofia, Anderson e Tássio, acompanhados, talvez, quem sabe, numa dessas de convidados especiais que podem vir ou não. É uma programação de completa incertezas, que é para combinar com o momento atual do Brasil, né? E onde estarei eu? Onde estará a doutora Ana? Ora, pela primeira vez em minha nem tão curta vida, eu tirarei um mês de férias. E jamais abriria a mão da companhia de doutora Ana neste projeto. Que projeto? O projeto de se ausentar no momento mais inadequado possível, decepcionando um grande público e colocando a própria reputação em risco. Mas é por uma boa causa, é em nome da minha saúde mental.